Muito bem, nosso tema é um tema muito pouco abordado nas igrejas, mesmo nos seminários, é sobre regiões espirituais da Bíblia. Estaremos, então, neste curso, falando sobre uma visão bíblica de realidades invisíveis e sobrenaturais. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é verdadeira e exata em todos os seus detalhes. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós lemos: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Também em Mateus capítulo 5, versículo 18, nosso Senhor disse: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Quando o Senhor se refere à lei, está falando de todo o Antigo Testamento, ok? Portanto, se o Espírito Santo usa palavras diferentes para coisas diferentes, é porque ele tem um bom motivo para isso, e precisamos estar atentos ao lermos e interpretarmos a palavra de Deus. Independente da concepção que possamos ter a respeito das coisas que queremos falar, nós precisamos abrir mão de nossos próprios conceitos e aceitar ou receber o que diz a palavra de Deus. Eu vou procurar ser o mais bíblico possível, ok? Sem colocar opiniões minhas, talvez uma ou outra pequena coisa, eu dê alguma opinião, mas eu vou procurar dar um fundamento bem sólido a respeito daquilo que nós vamos, então, ver nesses dias. Portanto, nós vamos adotar um princípio óbvio, mas muito desconsiderado ao interpretarmos a palavra de Deus. Que princípio é esse? Vamos tomar tudo como literal na Bíblia, a não ser que o texto ou o contexto nos diga que o que está escrito é uma parábola, ou um sonho, ou uma figura de linguagem. Então, quando a Bíblia ela cita uma parábola, ou um sonho, ou algo que não precisa ou não deve ser entendido literalmente, ela sempre avisa. E quando isso não acontece, a interpretação ela é literal. Exceto em alguns poucos casos, como, por exemplo, alguns salmos, algumas linguagens são usadas, mas o contexto, ele nos revela se o que nós vemos é literal ou é apenas uma parábola. Eu vou dar um exemplo muito claro. Muitas pessoas não creem que Adão e Eva existiram como seres humanos. Mas a Bíblia afirma no Novo Testamento, se você for ver a genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas, desde Maria indo aos ancestrais, chega até a pessoa de Adão. E também Paulo diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. E por um só homem, então, o perdão dos pecados, que é Jesus. Então, não sei qual a visão que você tem sobre Adão e Eva. Para mim está muito claro que o que está registrado no livro de Gênesis, capítulos 1, 2, 3, é algo literal. Adão é uma pessoa, Eva é uma pessoa, e quando, como eu disse, a Bíblia for usar uma figura de linguagem, nós vamos compreender perfeitamente, porque ou o texto vai falar isso, ou o contexto vai nos dizer que é um sonho, uma parábola ou uma figura de linguagem. Infelizmente, a respeito dos assuntos que iremos abordar, há muita ignorância e falta de conhecimento. Isto é mais do que compreensível entre os cristãos chamados católicos, pois eles raramente leem suas Bíblias. Mas o que nos surpreende é que, mesmo entre cristãos chamados o povo da Bíblia, encontramos também um enorme desconhecimento e falta de compreensão a respeito dos temas que iremos tratar. Geralmente nós, cristãos evangélicos, temos uma visão muito simplista do mundo espiritual. Cremos que o mundo espiritual se resume a apenas duas coisas, céu e inferno. Temos a tendência de enxergar todos os lugares bons, espiritualmente falando, em uma caixa chamada céu, e todos os lugares ruins espirituais nós colocamos em outra caixa chamada inferno. Então, essa é a visão que a maioria dos cristãos tem a respeito do mundo espiritual. Céu, você coloca ali todas as passagens agradáveis ou todas as coisas boas, espiritualmente falando. Inferno, você coloca debaixo desse nome tudo aquilo que não é agradável ou que não está relacionado com o céu. Mas as coisas não são bem assim, pois o mundo espiritual é muito mais complexo do que podemos imaginar. Eu vou dar um exemplo para vocês me acompanharem e conseguirem compreender o que eu quero falar. Quando olhamos para a criação de Deus, nós vemos uma enorme variedade e diversidade.
seja no mundo animal. Olha quantos animais, quantos milhares, talvez milhões de variações de animais nós temos. A mesma coisa se repete no mundo vegetal. Quanta variedade, quanta complexidade, diversidade. A mesma coisa acontece no mundo mineral. Há vários tipos de rochas diferentes umas das outras. Também, se olhamos para o universo, nós temos estrelas, galáxias, buracos negros, planetas, asteroides, quasares. Há uma complexidade, uma diversidade no cosmos impressionante. E também, se olharmos para o átomo, gente, não é só prótons, nêutrons e elétrons, não. A física atual, ela identifica pelo menos 16 partículas atômicas. Então, nós vemos no mundo natural uma imensa diversidade, seja para que lado nós olhemos. Será, então, que o mundo espiritual não seria da mesma maneira? Será que é só céu e inferno? Não, irmãos, não. O nosso Deus é um Deus de diversidade, é um Deus de pluralidade. E o mundo espiritual, ele não pode ser mais simples do que o mundo natural. Provavelmente, essa é a minha concepção, ele é mais complexo do que o mundo que vemos com os nossos próprios olhos. Será que o mundo espiritual não seria da mesma maneira, com toda essa diversidade, tanto de lugares espirituais quanto de seres espirituais? É claro que sim, porque é o mesmo Deus que criou o mundo natural e o mundo espiritual. Muito bem, tendo lançado esses fundamentos a respeito da interpretação da Bíblia e a respeito da variedade que nós vemos, tanto na esfera natural e que nós podemos inferir também para a esfera sobrenatural, então nós vamos começar o nosso estudo sobre regiões espirituais. Queremos falar primeiramente sobre os céus. O primeiro, o segundo e o terceiro céu. No Antigo Testamento, nós vemos a Bíblia nos falando do céu, como, por exemplo, Gênesis capítulo 7, versículo 19. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Esse é o céu natural, é o céu físico, é a atmosfera que nós temos sobre as nossas cabeças. Também Mateus capítulo 6, versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Mas o Antigo Testamento também faz referência a um lugar chamado céu dos céus. Olha esse versículo em 1 Reis capítulo 8, versículo 27. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Outra passagem, Neemias capítulo 9, versículo 6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, nós temos essas duas expressões, o céu e o céu dos céus. No Novo Testamento, nós temos também isso, mas de uma forma um pouco diferente. Nós temos a expressão céu, Mateus capítulo 16, versículo 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu, algo visível, algo na atmosfera ou mesmo no espaço exterior. Mas nós também temos uma outra expressão, terceiro céu. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Paulo falando, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Não é sem motivo, irmãos, que no original grego a palavra terceiro aparece antes da palavra céu. E como nós vimos, o Espírito Santo não coloca nada descuidadamente nas Escrituras. Até um i ou um tio é divinamente inspirado. Como Jesus disse, vai passar os céus e a terra, mas da lei ou das Escrituras não passa nem uma letra, a menor delas, o i, e nem o menor símbolo ou a menor acentuação, que é o tio. Portanto, quando comparamos o Antigo Testamento com o Novo Testamento, nós podemos fazer uma associação. O Antigo Testamento fala do céu e do céu dos céus. O Novo fala do céu e do terceiro céu. Qual associação, então, nós podemos fazer? O céu dos céus, no Antigo Testamento, é o terceiro céu que é citado no Novo Testamento.
Ora, se existe o terceiro, devem existir o segundo céu e o primeiro céu. E o céu do Novo Testamento e do Antigo Testamento também, nós podemos associá-lo ao primeiro céu, que é o céu, ou a atmosfera, ou o universo que nós podemos ver com os nossos olhos naturais, e é o mundo material que nós percebemos através dos nossos sentidos. Então, céu nós vamos associar ao primeiro céu, porque no céu, como vimos, estão as aves e os astros. E quanto ao segundo céu? Nós identificamos o primeiro, que é o céu natural, visível, material, e o terceiro céu, que é o céu dos céus. Mas e quanto ao segundo céu? A Bíblia não cita nominalmente essa expressão, segundo céu, e há um motivo para isso, e nós vamos ver na sequência. Muito bem, então, graficamente, eu vou tentar representar essas coisas, mas isso é apenas uma pobre tentativa de representar essas regiões ou essas realidades espirituais para que possa ficar mais fácil para que nós entendamos. Então, nós temos a Terra, nós temos o primeiro céu, que é a atmosfera e o universo. Nós temos um segundo céu, que é uma incógnita por enquanto, nós vamos falar sobre ele. E nós temos o terceiro céu, que é o céu dos céus. Então, quando estudamos os céus no plural, nós estamos nos referindo a esses três céus: o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos falar sobre cada um desses três céus. O primeiro céu. O primeiro céu, ou simplesmente céu no singular, abrange a atmosfera terrestre, onde os pássaros voam, e também o espaço sideral, onde nós temos os corpos celestiais, o Sol, a Lua e as estrelas. Portanto, o primeiro céu aponta para uma realidade física, visível aos olhos, ou seja, é o mundo material que está acima da crosta terrestre. Nas Escrituras, nós temos também outras palavras utilizadas para se referir ao primeiro céu, como, por exemplo, firmamento, abóbada celeste, as alturas e os céus estrelados. Todas essas expressões, elas apontam para algo físico, visível. Então, elas indicam ou se referem ao primeiro céu. Quais são os habitantes do primeiro céu? Não vamos falar dos animais, tá certo? Vamos falar da nossa realidade. Os que habitam o primeiro céu, ou os que estão na superfície, são seres humanos e os demônios. Mais à frente, no nosso estudo, iremos falar sobre essa questão dos demônios. Não iremos entrar nesse assunto no momento. Então, nós temos aí a Terra e o primeiro céu, que é a região natural ou material, visível. Ela é composta pela atmosfera, onde os pássaros voam, onde as nuvens se encontram, mas ela também, esse céu, abrange ou alcança o espaço sideral, Sol, Lua e as estrelas, ou seja, é tudo aquilo que pode ser visto com os nossos olhos naturais. Esse é o primeiro céu. Seres humanos, então nós temos aqui seres humanos e demônios habitando aqui a Terra, que está incluída ou envolta pelo primeiro céu. O terceiro céu. A única passagem das Escrituras que nos fala do terceiro céu é essa que nós já vimos, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 e 3. O apóstolo Paulo, falando de uma experiência que ele teve, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ou seja, nesse terceiro céu, nós vemos aqui uma outra região que nós vamos falar, que é paraíso. Então, Paulo diz: eu fui ao terceiro céu e eu fui arrebatado ao paraíso, que é uma região dentro do terceiro céu. Não vamos entrar nesse detalhe agora, porque só estamos vendo de uma maneira geral o primeiro, o segundo e o terceiro céus. Portanto, o terceiro céu é uma região gloriosa, pois é o local onde Deus habita e onde a sua vontade é realizada de forma plena e perfeita. É por isso que Jesus, quando ele nos ensinou a orar, ele diz, Mateus capítulo 6, versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só que esse céu aqui é o terceiro céu, é o céu
onde Deus habita. E a oração que Jesus nos ensinou a fazer é a seguinte: Deus, assim como no terceiro céu todas as coisas acontecem segundo a tua vontade, que o teu reino venha aqui para a terra e a sua vontade seja feita aqui na terra também, como ela é feita no céu. Esse céu, então, é onde Deus habita, onde o reino dele está implantado. Então, não é o primeiro céu, é o terceiro céu que é o local da habitação de Deus. O terceiro céu é uma região ampla, a qual contém muitas outras sub-regiões. Algumas dessas sub-regiões nós conhecemos, pois a palavra de Deus nos fala a respeito delas, e nós vamos ver algumas delas nesse estudo. Mas, com certeza, existem outras partes, outras regiões que Paulo provavelmente viu, mas não lhe foi permitido revelar. E que nós só conheceremos quando estivermos lá, ou se tivermos uma experiência parecida com a de Paulo, de sermos levados ao terceiro céu, e lá ele viu muita coisa. Ele diz: olha, eu não posso revelar algumas coisas que eu vi e que eu ouvi. As partes do terceiro céu que são reveladas nas Escrituras são as seguintes: o paraíso, como nós já vimos, o trono de Deus é uma região, o tabernáculo celeste e o Éden celestial. Vamos daqui a pouco tocar em cada uma dessas sub-regiões do terceiro céu. Muitas pessoas acham que no céu nós temos essa ideia, né? E nós vamos estar lá sentado e de vez em quando vai passar um anjo oferecendo um cafezinho e nós vamos não ter nada para fazer lá. Mas essa é uma concepção quase infantil. A palavra de Deus, na verdade, nos diz que há muita atividade na presença de Deus e no terceiro céu. Um pequeno vislumbre pode ser enxergado na visão que Daniel teve. Olha o que diz Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da sua cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante desse trono. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram livros. Então, nós vemos, não só em Daniel, mas também no livro de Apocalipse, que há muita atividade no terceiro céu. Também, como eu disse, no Novo Testamento, nós temos a visão do apóstolo João no Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, versículos de 2 a 8. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu, esse céu é o terceiro céu, um trono, e no trono alguém sentado. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes. Eles não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então nós vemos movimento, nós vemos adoração, nós vemos trovões, nós vemos um mar de vidro. O livro do Apocalipse cita 2 ou 3 vezes este local que está diante do trono de Deus. Isso tudo está acontecendo no terceiro céu, onde Deus habita e para onde Paulo foi arrebatado. Em uma das suas epístolas, ele diz o seguinte: olha, eu não aprendi o evangelho de homem algum, mas eu recebi diretamente da boca de Jesus. Quando que ele recebeu esse evangelho da boca de Jesus? Não foi quando ele encontrou-se com Jesus no caminho para Damasco, porque ali foi um encontro rápido. Mas quando ele foi ao terceiro céu, então ele recebeu o evangelho diretamente da boca do Senhor. Quais são os habitantes do terceiro céu? Pelos versículos anteriores, podemos saber que não somente o Deus triuno habita lá, mas também temos muitos outros seres que habitam o terceiro céu. É claro, nós temos a Trindade, Deus o Pai sentado no trono e Jesus Cristo à sua direita. Nós temos o Espírito Santo, que, como vimos nos versículos de Apocalipse capítulo 4, é representado por aquelas 7 chamas de fogo.
Nós temos alguns seres especiais, como, por exemplo, os 24 anciãos, os 4 seres viventes. Esses não são anjos, são outro tipo de criação de Deus. E nós temos também os seres angelicais, que esse trecho de Apocalipse não cita, mas nós podemos concluir através de outras passagens nas Escrituras. Nós temos serafins, querubins, arcanjos e anjos. Então, nós temos toda uma variedade de seres. Isso é o que nos foi revelado. Pode ser que existam outros que nós não conhecemos e que Deus resolveu não revelar nas Escrituras. É aquele versículo de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas reveladas pertencem a nós, mas as ocultas pertencem a Deus. Então, o que Deus nos revelou foi isso aqui. E não significa que isso é tudo que existe, não. Isso é apenas o que Deus nos revelou através das Escrituras. Portanto, então, vamos ver de maneira bem geral o terceiro céu e seus habitantes. Então, nós temos aqui a Terra, é o primeiro céu, a região natural. Nós temos seres humanos e nós temos demônios. E nós temos o terceiro céu, que é a região gloriosa. Lá se encontra o trono de Deus. Lá, como vamos ver também, há um tabernáculo celeste, outro lugar chamado paraíso, há um outro local chamado Éden celestial, e com certeza há vários outros lugares ou regiões espirituais dentro do terceiro céu que não nos foi dada a revelação através das Escrituras. Mas quando, como eu já disse, nós olhamos para o mundo natural, o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo mineral, para o universo, para o átomo, é tanta variedade que nós não podemos apenas achar que o terceiro céu só tem esses 4 lugares aí, o tabernáculo celeste, o trono de Deus, o paraíso e o Éden celestial. Não, Jesus disse das moradas celestiais. Eu vou preparar-vos lugar. Então, há muitas outras coisas, mas a nós não foi revelado por enquanto. E quais são os habitantes, então? Nós temos a Trindade, Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, temos os 24 anciãos, temos os 4 seres viventes e temos os seres angelicais, os querubins, os serafins, os arcanjos e os anjos. Então, o que nós temos de revelação a respeito do terceiro céu é isso aqui, que eu me lembre, que eu já estudei a Bíblia, que eu me lembre, são essas regiões. Muito bem, mas o que será que nós temos entre o primeiro e o terceiro céu? A resposta parece óbvia, o segundo céu. Vamos então falar sobre este segundo céu. Pelas Escrituras, sabemos que o primeiro céu inclui todas as coisas visíveis que estão acima da terra e que o terceiro céu é onde Deus habita. O segundo céu, obviamente, deve existir entre o primeiro céu, o céu material, e o terceiro céu, que é o céu espiritual, invisível. Mas, estranhamente, a Bíblia silencia a respeito dele. Porém, por meio de algumas passagens bíblicas, podemos inferir que é neste segundo céu que se encontra Satanás e os poderes espirituais das trevas, pois, obviamente, Satanás não pode ser visto fisicamente, portanto, não está no primeiro céu. Se ele quiser, ele pode vir ao primeiro céu, mas, normalmente, ele não se encontra no primeiro céu. E também ele não está no terceiro céu, pois, de acordo com Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 e 17, ele foi lançado para fora da presença de Deus. Vamos, então, ver o que as Escrituras nos falam a respeito do que existe entre o primeiro céu e o terceiro céu. Essa passagem de Daniel, capítulo 12, ela é muito elucidativa. Preste atenção. Daniel estava orando a Deus a respeito de algumas questões, então um anjo chegou até ele. Preste atenção o relato das Escrituras. Ele, o anjo, me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então o anjo me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Aonde foram ouvidas? No terceiro céu. Daniel estava orando a Deus, e Deus habita no terceiro céu. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim.
o anjo para se encontrar com Daniel na terra, no mundo físico. Então o anjo saiu do terceiro céu da presença de Deus e veio ao mundo físico, o primeiro céu, para se encontrar com Daniel. Agora preste atenção o que aconteceu neste percurso. Olha o que o anjo diz. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E ele me disse, alguns versículos mais à frente: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Quando o anjo estiver voltando para o terceiro céu, ele não só, quando ele veio, ele foi resistido, mas quando ele volta para o terceiro céu, também há oposição. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Esses são seres espirituais, são principados das trevas, que governam o segundo céu. Mas eu te declararei o que está expresso nas escrituras da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então nós temos um príncipe de Deus chamado Miguel, que está no terceiro céu, e nós temos dois príncipes das trevas, que estão entre o terceiro e o primeiro céu, que aqui o texto nos fala que é o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Porque nessa época em que aconteceu essa visão de Daniel, era o Império Persa que dominava. E após o Império Persa, o Império Grego dominou. E sob cada um desses impérios há um principado das trevas governando, que é o príncipe da Pérsia, governa sobre o Império Persa, e o príncipe espiritual da Grécia iria governar sobre o Império Grego. Se estudarmos o contexto dessa passagem, veremos que Daniel começou a interceder diante de Deus. Sua oração chegou à presença do Altíssimo, que está no terceiro céu. E um anjo foi enviado para se encontrar com Daniel neste mundo físico, entrando, portanto, no primeiro céu. Contudo, neste caminho entre o terceiro céu e o primeiro céu, esse anjo encontrou oposição de um principado das trevas, chamado Príncipe do Reino da Pérsia, que o barrou por 21 dias. E somente com o auxílio de Miguel, um dos primeiros príncipes angelicais, essa resistência pode ser vencida, e o anjo conseguiu chegar até Daniel para entregar-lhe a sua mensagem. Então nós podemos ver que há uma região entre o terceiro céu, onde Deus habita, e o primeiro céu, onde os homens habitam. E Daniel orou, Deus mandou a resposta através de um anjo, mas essa resposta demorou 21 dias para chegar. Após isso, o anjo informou que no seu retorno para a presença de Deus, no terceiro céu, ele teria que enfrentar novamente o príncipe do reino da Pérsia, que se encontra entre o primeiro e o terceiro céu, ou seja, no segundo céu. E outra vez esse anjo, que foi se encontrar com Daniel, precisaria do auxílio de Miguel. Tudo isso você encontra relatado lá no capítulo 10 de Daniel. Baseado nesse trecho das Escrituras, então, nós podemos concluir que existe uma região espiritual entre o terceiro céu, local da presença de Deus, e o primeiro céu, o mundo natural onde os homens habitam. E, portanto, este lugar se trata do segundo céu. Portanto, esse segundo céu é uma região espiritual que está ocupada pelos poderes espirituais da maldade. E é por isso que a Bíblia não se detém descrevendo ou explicando essa região, pois ela está sob o poder de Satanás e seus subordinados. E é ali no segundo céu que se encontra o trono de Satanás. E é dali que Satanás governa este mundo material. Essa realidade que nós vemos lá no livro de Daniel permanece até os dias atuais. Pois, como disse o apóstolo Paulo em sua epístola aos cristãos em Éfeso, é aí no segundo céu que se encontra a nossa luta como cristãos e como igreja de Cristo. Preste atenção. Efésios capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo falando para os irmãos Efésios. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis.
Paulo diz que há uma guerra, que a igreja e os cristãos estão envolvidos nela. É claro que essa guerra não é contra o terceiro céu, porque nós somos de Deus. Essa guerra, então, é contra habitantes do segundo céu, que aqui Paulo nomeia como principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, o Novo Testamento utiliza a expressão regiões celestes para se referir a este segundo céu no qual os poderes das trevas habitam. E assim como houve uma batalha angelical no Antigo Testamento nessas regiões, hoje essa batalha ainda existe e inclui a igreja do Deus vivo, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, no primeiro céu, assim como ela é feita nos céus, no terceiro céu. Há uma batalha para que a vontade de Deus venha aqui à terra e seja realizada. Parece-nos que esse segundo céu é um lugar vital, pois é a partir dele que o primeiro céu e a terra são influenciados e controlados. Assim, o domínio dessa região espiritual é de importância estratégica para que os propósitos de Deus sejam realizados aqui na terra, pois o segundo céu exerce influência direta nos eventos que ocorrem no nosso mundo natural. E essa região, como eu coloquei, é de importância estratégica. E um dos objetivos de Satanás é que os cristãos estejam ignorantes em relação a essas coisas. Porque quando nós somos ignorantes a respeito dessas realidades espirituais, nós somos vencidos, nós somos enganados, nós temos uma visão muito simplista das coisas. Então, um dos objetivos de Satanás é nos manter ignorantes em relação a este segundo céu, porque essa é uma região de vital importância, de importância estratégica. Então, nós temos aí, voltando ao nosso diagrama, o primeiro céu, a região natural, o terceiro céu, a região gloriosa, e entre o terceiro e o primeiro céu, existe o segundo céu, a região tenebrosa. Nesse segundo céu, que é invisível aos nossos olhos, nós encontramos a Satanás e os principados. Mas antes de falar dos outros seres do segundo céu, então nós temos ali, no exemplo do livro de Daniel, isso aqui. Daniel, na terra, ele levou orações. As suas orações, como o anjo disse, foram respondidas, foram ouvidas no primeiro dia. E então Deus manda a sua resposta através de um anjo. Só que esse percurso demorou 21 dias, porque o anjo foi barrado pelo príncipe da Pérsia. E só quando Miguel, um dos primeiros príncipes, saiu do terceiro céu para ajudar esse anjo, é que esse príncipe da Pérsia foi vencido e o anjo conseguiu chegar ao primeiro céu, trazendo a resposta para Daniel. Irmãos, a nossa vida cristã é a mesma coisa. Quando nós fazemos as nossas orações a Deus, se nós estamos debaixo do sangue de Cristo, e se a nossa vida, nós temos um coração que quer acertar, e nós confessamos os nossos pecados, as nossas orações são ouvidas. Mas, muitas vezes, Deus ouve, mas as respostas não chegam, porque elas são barradas no segundo céu. E é muito interessante que nós vemos lá na história de Daniel, ele jejuou 40 dias, ele perseverou em oração até receber a resposta. E parece que, através dessa persistência de Daniel, é que então Deus envia a Miguel e essa resistência é vencida e a resposta chega. Portanto, nós precisamos perseverar em oração. Não basta apenas orarmos uma vez. Algumas respostas nós precisamos perseverar, porque elas levam um tempo até chegar à resposta de Deus, e Deus envia respostas através de anjos, que são espíritos ministradores enviados para cuidar e para guardar aqueles que são os filhos de Deus. Então nós temos essa dinâmica do terceiro céu, do segundo céu e do primeiro céu. Vamos continuar falando do segundo céu. Como essa região do segundo céu está controlada pelas potestades da maldade, não é à toa que a Bíblia declara que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. O apóstolo João diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sepultado no maligno.
Então, o segundo céu é como uma cortina de morte, é como um manto que está sobre o planeta, sobre o mundo natural. E é por isso que João diz que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, ele está envolvido, encapsulado pelos poderes das trevas que estão no segundo céu. O segundo céu faz o contato com o primeiro céu. É nessa região do segundo céu que a balança pende para um lado, para o reino de Deus, ou para o outro lado, para o reino das trevas. E por isso é fundamental a atuação da igreja em oração, pois essa foi a forma que Deus estabeleceu para trazer o seu reino à terra. Olha o que diz aí Mateus capítulo 18. Em verdade, vos digo que tudo que ligares na terra, no primeiro céu, terá sido ligado no céu, no terceiro céu. E tudo que desligares na terra, no primeiro céu, terá sido desligado nos céus, no terceiro céu. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra, que está envolta pelo primeiro céu, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Onde que está Deus? Está no terceiro céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, a questão da oração da igreja e da concordância na oração, isso tem um poder tremendo no mundo espiritual, porque é esse poder da unidade e da perseverança em oração que derrotam as potestades que estão impedindo a vontade de Deus de ser feita na terra, assim como ela é feita nos céus. É nessa região, no segundo céu, onde se travam as batalhas espirituais, como vimos nas passagens dos livros de Daniel e Efésios. E também podemos ver relatado essa mesma batalha no livro do Apocalipse. Preste atenção, Apocalipse capítulo 12, na volta de Cristo. Olha só o que está relatado. Houve peleja no céu. Que céu que é esse, gente? É o segundo, porque é ali que as batalhas são travadas. Não há luta no terceiro céu. O terceiro céu está controlado completamente pela presença de Deus. Mas há uma luta ali no segundo céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, Satanás, que está no segundo céu. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Que céu é esse? O segundo céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, nesse momento lá do livro do Apocalipse, há uma guerra, o terceiro céu está invadindo o segundo céu, está lutando Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. E Miguel e os seus anjos vencem e conseguem desalojar ali do segundo céu o dragão, e eles são lançados na terra, ou seja, no primeiro céu. A guerra aqui descrita em Apocalipse capítulo 12 não é no primeiro céu, céu físico visível, nem no terceiro céu, pois no terceiro céu está o trono de Deus e Satanás e seus anjos já foram expulsos de lá. Essa guerra acontece no segundo céu, onde as potestades das trevas estão alojadas. E por causa disso, na passagem de Apocalipse 12, quando os exércitos das trevas são derrotados no segundo céu, eles são lançados na terra, onde está o primeiro céu. Por que razão acontecem tantas coisas na terra que nós não podemos explicar? A razão é que as coisas que acontecem na Terra não são apenas terrenas. Existe uma esfera invisível e espiritual que envolve e atua no nosso mundo material. E como não podemos ver o invisível, somos muitas vezes incapazes de explicar várias coisas que acontecem no mundo natural. O exemplo mais claro disso na Bíblia é a história de Jó. Tudo de mal que aconteceu com ele teve origem nas regiões celestes. Jó capítulos 1 e 2. Na verdade, é impossível para nós, seres humanos, explicarmos tudo o que acontece na Terra apenas com nossa visão natural. É preciso considerar também o mundo espiritual e a sua influência nas questões terrenas. E este mundo espiritual nós não podemos ver. Então, nós temos aí o diagrama, nós temos, então, a realidade de que o segundo céu exerce influência no primeiro céu. Como nós lemos, o mundo jaz no maligno. Então, são os principados e as potestades, os anjos maus, que muitas vezes influenciam os governantes deste mundo, ou os assassinos, aquelas pessoas que trazem tremendo dano para a nossa vida aqui neste planeta, como, por exemplo, a guerra que nós estamos vendo lá da Rússia contra a Ucrânia.
Então, naturalmente falando, como que um governante invade outro país? Aquele Putin, a gente pensa assim, gente, aquele cara é um louco, mas ele está debaixo da influência de potestades do mal que o inclinaram ou convenceram a invadir o outro país e a causar uma guerra. Então, esse mundo que nós vivemos é um mundo, espiritualmente falando, é um mundo tenebroso. E o segundo céu exerce influência sobre o mundo físico, o mundo natural. O trono de Satanás. Assim como Deus tem o seu trono, como nós vimos lá no terceiro céu, Satanás, como imitador, também tem o seu trono, e este fica no segundo céu. Olha o que diz aí Apocalipse capítulo 2, versículos 12 e 13. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, nós precisamos compreender que Satanás não é onipresente. Ele é um ser espiritual, e se ele está num lugar, ele não está em outro lugar. O único que é onipresente é o Todo-Poderoso. Então, Satanás precisa se deslocar no mundo espiritual, nós vamos ver isso. E nessa época em que Apocalipse foi escrito, Satanás estabeleceu o seu trono, a sua autoridade, em cima de uma cidade, é claro, no nível espiritual, em cima de uma cidade chamada Pérgamo. Deus me deu a oportunidade na Turquia alguns anos atrás, irmãos, e eu visitei essa cidade. Eu visitei as 7 cidades do Apocalipse. Mas em Pérgamo era o lugar em que mais existia templos a falsos deuses. Era uma coisa horrorosa. Tinha templo para tudo quanto era Deus. Ou seja, Satanás realmente colocou ali o seu trono, porque ele trouxe idolatria e ele trouxe, inclusive, perseguição aos cristãos. Tanto que Antipas, aqui citado, ele foi morto aonde Satanás habita. Então, há um lugar espiritual no segundo céu chamado trono de Satanás. Não é todo o segundo céu que é o trono dele, não. O trono dele é um lugar específico, que na época, como eu disse, de Apocalipse, estava sobre a cidade de Pérgamo. Então, nós temos aí um outro lugar espiritual chamado trono de Satanás, assim como nós temos um lugar espiritual no terceiro céu chamado trono de Deus. E esse trono exerce influência no mundo natural. Então, naquela época, o trono de Satanás estava sobre a cidade de Pérgamo e ele estava exercendo influência tremenda sobre aquela cidade. Aonde está hoje o trono de Satanás? Com certeza não está mais em Pérgamo, porque aquela já é uma cidade abandonada. O trono de Satanás hoje está colocado em algum outro lugar. Será que é na Rússia? Não sabemos. Será que é na China? Não sabemos. Mas o nosso adversário, ele tem um quartel-general, e é dali é que ele influencia o mundo natural ou o primeiro céu. Quais são os habitantes do segundo céu? Como Satanás era um querubim da guarda ungido, ou seja, um ser angelical da mais alta patente, quando ele se rebelou, de acordo com Apocalipse capítulo 12, versículo 4, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. E, portanto, um terço dos seres angelicais o seguiram em sua rebelião. Um terço dos querubins, um terço dos serafins, um terço dos arcanjos e um terço dos anjos. E essas 4 classes de seres angelicais do bem, querubins, serafins, arcanjos e anjos, se transformaram em 4 classes de seres angelicais do mal. Os Efésios 6,12, ele cita 4 classes de seres das trevas. Principados, como nós vimos no livro de Daniel, o príncipe do rei da Pérsia, o príncipe do rei da Grécia, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Gente, será que é à toa? Eu aqui estou fazendo uma dedução, tá certo? A Bíblia não diz claramente isso. Mas será que é à toa que existem 4 classes de seres angelicais no terceiro céu? Querubim, serafim, arcanjo e anjo. E há 4 classes de seres angelicais do mal no segundo céu, principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Será que é coincidência isso, irmãos? Eu creio que não é. Eu creio que os querubins que seguiram a Satanás na sua rebelião se tornaram principados do mal. Os serafins se tornaram potestades, os arcanjos se tornaram dominadores deste mundo tenebroso e os anjos se tornaram forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas agora isso é a minha opinião, tá certo? Você não precisa concordar comigo e nem me acompanhar, ok?
Então nós temos aí no segundo céu, não somente Satanás, mas também principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós podemos ver que o mundo invisível não é tão simples como nós imaginamos, não. Nós nem sequer falamos do inferno ainda. Nós estamos falando do primeiro, do segundo e do terceiro céu. Satanás ainda não está no inferno. Os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal não estão no inferno, eles estão no segundo céu. A aula que vem nós vamos falar sobre este lugar chamado inferno. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. No segundo céu, parece que existe também um local, tipo um tribunal, no qual de tempos em tempos nosso Senhor sai do terceiro céu e vai para o segundo céu para convocar os anjos caídos, incluindo Satanás, para prestarem contas diante dele. Gente, essa é uma coisa muito louca, mas não tem outra maneira de explicar as passagens que nós vamos ler. Isso porque os seres das trevas não podem jamais entrar no terceiro céu. Preste atenção nessas passagens aqui. Isso explica muitas coisas que vemos relatadas na Bíblia. Jó capítulo 1, versículos de 6 a 8. Preste atenção. Num dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor é Deus. Mas esse Senhor aí é Jesus. Não é o Espírito Santo e nem Deus o Pai, porque Deus o Pai nunca saiu do seu trono celestial. A única pessoa da divindade que tem uma forma é o Senhor Jesus. Então, preste atenção. Num dia em que os anjos vieram apresentar-se perante o Senhor, ora, com certeza não é no terceiro céu, porque eles já foram expulsos de lá. Veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Lembra o que eu falei? Que Satanás não é onipresente? Se ele está num lugar, ele não está em outro. Então ele precisa viajar, ele precisa passear pela terra e consultar os seus subordinados para ver o que está acontecendo em cada lugar do planeta, em cada nação da terra. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, houve uma reunião, em certo momento da história, lá na época de Jó, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Depois desse primeiro encontro, vocês sabem a história, Satanás disse, é claro que ele teme ao Senhor, porque o Senhor tem abençoado com tudo. Retira o que ele tem para ver se ele não blasfema na sua cara. E o Senhor disse, então tá, Satanás, pode retirar, mas poupa-lhe a vida. Satanás, então, em um dia, roubou todos os rebanhos de Jó, matou todos os filhos de Jó e tirou tudo que ele tinha. E depois de um tempo, então, nós temos essa segunda reunião, Jó capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos e a carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, do segundo céu, porque Satanás não pode entrar mais no terceiro céu, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, nessas duas passagens, nós vemos como o segundo céu influencia o primeiro céu, a nossa vida aqui neste mundo. Há doenças e há desastres que acontecem que não têm explicação natural. São ataques dos seres das trevas para matar pessoas, para causar guerras, para causar desastres ambientais e todo esse tipo de coisa. Ou seja, o segundo céu controla o primeiro céu, porque ele está sobre o primeiro céu. E tudo aqui que nós estamos lendo reforçam esse raciocínio que nós estamos passando. Há um outro texto também curioso, em 2 Crônicas, capítulo 18, versículos 18 a 22. Preste bem atenção. Se você não compreender essa questão de segundo céu, primeiro céu, terceiro céu, você não vai entender a Bíblia. Olha o que acontece aqui. Na época, um rei de Israel, que não temia a Deus, queria ir a uma guerra, mas vamos ler o texto. Micaías, que é um profeta, prosseguiu. Ouvi, pois, a palavra do Senhor.
viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Olha, gente, isso não é o terceiro céu, porque nós vamos ver aí esse exército que estava à sua direita e à sua esquerda são de anjos e seres do mal. Por que que eu posso concluir isso? Vamos continuar lendo o texto. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira, outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. E aí Micaías volta a falar com Acabe. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, que eram profetas de Baal, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Gente, presta atenção no que está acontecendo aqui. O Senhor chama todo o exército do céu, é claro que esses seres são seres das trevas, porque ele pergunta: quem enganará a Acabe, o rei de Israel, para que vá à guerra e morra? Um dizia de uma maneira, outro de outra. Quem que dizia isso, gente? O exército do céu que estava à sua direita e à sua esquerda. Espíritos malignos. E um desses espíritos se apresentou diante do Senhor e disse: eu vou enganar. E o Senhor perguntou: com que? Eu vou ser espírito mentiroso na boca dos seus profetas. E o Senhor disse: você vai enganar e vai prevalecer. Então sai e faz isso. Gente, essas coisas aqui não estão acontecendo no terceiro céu, não. Porque tem um espírito de engano. Tem um espírito mentiroso aqui falando com o Senhor, e isso só pode acontecer no segundo céu, não pode acontecer no terceiro céu. Então, Jesus, ele desce do terceiro céu ao segundo céu. De tempos em tempos, ele chama todos esses anjos caídos e ele tem reuniões, ele trata coisas com esses anjos caídos. E nesse caso aqui, o Senhor queria trazer juízo para Acabe. E um dos seres malignos disse: olha, eu vou fazer o senhor muito bem, pode ir lá e você vai prevalecer. Ah, mas como é que pode isso? Olha esse versículo aqui no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 11 e 12. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Esse texto de Tessalonicenses está falando da época do anticristo. Deus vai enviar a operação do erro para aquelas pessoas que não creram no evangelho, não creram na verdade, para que eles então deem crédito à mentira. Por quê? Porque eles se deleitam com a injustiça. Gente, isso aqui é um juízo de Deus. Haverá, na época do anticristo, aqueles homens que rejeitarem o evangelho que vai ser pregado a todas as nações da terra. Já que eles rejeitaram a verdade, então Deus vai enviar como juízo a operação do erro, para que essas pessoas que não aceitaram a verdade deem crédito à mentira. Por quê? Porque eles amam a injustiça. É exatamente isso que está acontecendo aqui no Antigo Testamento, nessa passagem de 2 Crônicas, capítulo 18. Como Acabe não deu crédito à verdade, não deu crédito aos profetas do Senhor, então Deus está enviando a operação do erro para que ele dê crédito à mentira. Por quê? Porque ele fechou os ouvidos à verdade. Ele não quis escutar os servos do Senhor, os profetas do Senhor. Então Deus mandou, através desse espírito enganador, juízo sobre Acabe, para que, como ele não ouviu o profeta do Senhor, então ele vai crer nos falsos profetas, na mentira que vai sair da boca desses falsos profetas. Gente, o mundo espiritual é complexo. Ele não é uma coisa simples, não. Muitas coisas acontecem. E essa reunião, tanto do Senhor ali no livro de Jó, com Satanás, quanto aqui, está acontecendo no segundo céu. E um espírito maligno das trevas diz: eu vou e vou enganar. E o Senhor disse: vai, você vai enganar ele mesmo. Ou seja, isso é um juízo que Deus estava dando a Acabe, e é um juízo também que Deus vai trazer para todas as pessoas na época do retorno dele, que não derem crédito à verdade, para que eles creiam na mentira. Coisa séria, irmãos. Coisa séria. Olha também o Salmo 82, esse é um salmo muito curioso.
Preste atenção. Deus assiste na Assembleia Divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Que deuses são esses aqui, irmãos? São os deuses das trevas, são os ídolos. Esses deuses, Paulo ensinando em Coríntios, atrás das imagens de escultura, há demônios. Então, Deus, ele tem uma assembleia dos anjos. Deus assiste na Assembleia Divina, no meio dos deuses do mal, estabelece o seu julgamento. Olha o que o Senhor diz nessa assembleia, a esses deuses. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Deus aqui está exortando os seres das trevas a fazerem o que é correto. E aí, na sequência, o Salmo diz: eles nada sabem nem entendem, vagueiam nas trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Gente, os anjos são filhos do Altíssimo. Tanto os anjos bons quanto os anjos maus que caíram, eles antes de caírem, eles eram anjos bons. O Antigo Testamento chama os anjos de filhos de Deus, ou seja, criação direta de Deus, assim como Adão é chamado de filho de Deus, criação direta de Deus. Agora, preste atenção. Esses a quem Deus, nessa Assembleia Divina, exortou dessa maneira, ele vai trazer um juízo para esses deuses que não fazem o que é correto. Todavia, como homens morrereis e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Gente, tem sentido de Deus chegar para um homem e falar o seguinte: olha, você vai morrer como homem? Claro que não. Mas se Deus chega para um anjo e diz o seguinte: você vai morrer como homem, isso é uma coisa humilhante. É a mesma coisa que chegar para um ser humano e falar o seguinte: você vai morrer como um animal. Então Deus está trazendo então juízo a esses deuses das trevas, falando: olha, vocês vão morrer como homens e como qualquer dos príncipes vocês vão sucumbir. Ou seja, esses seres vão ser punidos no inferno da mesma maneira que os homens vão ser punidos. E o Salmo termina: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança das nações. Então nós estamos vendo aqui uma assembleia divina e um julgamento acontecendo. Então, irmãos, é por isso que eu creio, olha, vocês não precisam me acompanhar nesses raciocínios não, viu? Fiquem à vontade. Mas vocês precisam ter argumentos, então, para me contrariar, porque os que eu tenho são fortes. Nessa região aqui, além do trono de Satanás e outras, existe um lugar chamado Assembleia Divina, que o que acontece de tempos em tempos, o Senhor Jesus sai do terceiro céu, vai a este lugar, todos os seres das trevas são convocados a comparecer para prestar contas, não só Satanás, mas os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. E aí Deus executa o seu juízo entre os deuses. Esses deuses, vocês estão entendendo, é a maneira da Bíblia falar, esses seres sobrenaturais que para os homens incrédulos, eles são como deuses. Se você vê na mitologia grega, muitos deuses que eram seres das trevas. Então, há um lugar no segundo céu, ele reúne esses anjos caídos todos e tem conversas com eles e julga eles. Então tem um lugar, esse é o meu ponto de vista, como eu disse, você não precisa me acompanhar, que chama Assembleia Divina, que está no segundo céu. Não sabemos se esse é um lugar temporário ou permanente. Isso nós não sabemos. Provavelmente também é nesse local que o nosso Senhor irá julgar a igreja, depois de expulsar os seres das trevas e conquistar o segundo céu em sua vinda. Veja os seguintes versículos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós, Paulo está falando com cristãos, compareçamos diante do tribunal de Cristo. Não vai ser aqui nesse mundo físico, não, gente, porque nós vamos ser arrebatados e nos encontrar com o Senhor nos ares. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Olha também o que diz 1 Tessalonicenses. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, preste atenção agora, descerá dos céus, o Senhor Jesus, ele vai descer do terceiro céu para o segundo céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens,
para o encontro do Senhor nos ares. Nós não vamos encontrar o Senhor no primeiro céu, no céu físico, não. Nós vamos encontrar Ele em um lugar espiritual, porque nós vamos ser arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, não no primeiro céu, mas no segundo céu, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então preste atenção aqui, gente. O tribunal de Cristo, quando ele acontecer, olha o que vai acontecer na volta de Cristo. O Senhor Jesus vai sair dos céus e vai se assentar num tribunal. Apocalipse 12, nós vimos que haverá uma guerra. Miguel e os seus anjos pelejando contra o dragão e os seus anjos e venceram. Então o segundo céu vai se tornar propriedade de Deus. E Satanás vai ser lançado. Seus principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal vão ser lançados na terra. E esse mundo vai virar um inferno nessa época de Apocalipse capítulo 12. Só que quando isso acontecer, os cristãos vão ser retirados aqui deste mundo e vão encontrar com Cristo nos ares. E ali haverá uma coisa chamada Tribunal de Cristo. Os cristãos serão arrebatados aos ares, ao segundo céu, para o julgamento no Tribunal de Cristo. Então vamos rever o que aprendemos até aqui a respeito das regiões espirituais. Vamos terminar a aula agora. Vamos fazer um pequeno resumo. Semana que vem nós retornamos. Nós temos aí a Terra, o primeiro céu, que é o mundo natural, visível, material. Nós temos aí a atmosfera, pássaros e nuvens, temos o espaço sideral, sol, lua e estrelas, e nós temos habitando essa região os seres humanos e os demônios. No terceiro céu, a região gloriosa, nós temos lá, ainda vamos ver isso, o tabernáculo celeste, o trono de Deus, o paraíso e o Éden celestial. Temos lá a Trindade, Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, e os seres angelicais, querubins, serafins, arcanjos e anjos. E o segundo céu, a região tenebrosa, nós temos um local chamado Trono de Satanás e um local chamado Assembleia Divina ou Tribunal de Cristo. E está pontilhado aí porque nós não sabemos se este é um lugar temporário ou permanente, que de vez em quando nosso Senhor sai do terceiro céu para julgar aqui os anjos caídos do segundo céu. E aí nós temos Satanás nessa região, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. A partir da aula que vem, nós então vamos falar mais detalhadamente das subdivisões do terceiro céu, do trono de Deus, do tabernáculo celeste, do paraíso e do Éden celestial. Que Deus nos abençoe.